Olá, futuro médico, futura médica, tudo bem? Seja bem-vindo. Meu nome é Iane, eu sou professora de cursos de medicina e tenho experiência na farmacologia já há quase 20 anos. E hoje eu pensei em trazer um tema para vocês que tem muita aplicação na clínica, é muito comum na clínica, que é o tema dos analgésicos e anti-inflamatórios. E aí, o que a gente vai conversar hoje? Nós vamos abordar um pouquinho sobre as indicações, quando que a gente indica analgésico e quando indica anti-inflamatório, até porque são situações clínicas diferentes, cuidados e riscos na prescrição. Nessa aula, a gente vai falar um pouquinho dos aspectos mais farmacológicos, vai entrar um pouquinho em mecanismo de ação, né, de como que se produz a algesia, como se produz a inflamação, o mecanismo dos fármacos também, mas eu também vou frisar alguns pontos com vocês mais relacionados aos critérios para a prescrição. Como é que eu vou pensar, né, para prescrever um analgésico em relação ao paciente que eu tenho, como é que eu vou pensar para prescrever um anti-inflamatório, tá? Então, vamos dar início à aula. Bom, desde o início eu já trago de forma bem diferente o que é dor e o que é inflamação, porque existem algumas situações onde o paciente traz o componente da dor, mas ele não tem um processo inflamatório associado. Então, a gente trata com fármacos diferentes, que são analgésicos não opioides e analgésicos opioides. Agora, quando o paciente tem um processo inflamatório, aí tem que ser avaliado também, porque existe a opção de usar o anti-inflamatório não esteroidal, existe a opção de dar um corticoide, mas também existem aquelas situações inflamatórias em que não é adequado fazer a inibição da inflamação. Aí também, no caso, pode-se usar um fármaco com maior potência analgésica do que anti-inflamatório. No caso de uma infecção bacteriana, onde existe um processo inflamatório associado, a gente não tem uma evidência de que inibir a inflamação vai ser benéfico, até porque a inflamação ajuda a reparar tecido, né? Então é importante manter os mediadores inflamatórios ali. Claro que a gente vai manejar alguns sintomas, né? Junto com o uso do antibiótico, no caso da infecção bacteriana, mas pode manejar a dor, a febre, mas o processo inflamatório, o ideal não é fazer a supressão. Vamos lá então. Então, o que a gente vai falar primeiro? Primeiro nós vamos falar das indicações, cuidados e riscos na prescrição dos analgésicos. Então vamos primeiro pontuar nos analgésicos e depois a gente passa para os anti-inflamatórios. Eu gostaria de trazer, em primeiro momento, uma definição bem simples de dor para a gente poder entender como que a dor se propaga, como é que ela inicia e daí por que a gente prefere usar um analgésico para suprimir a dor ou para tentar minimizar a dor do paciente, ao invés de usar um anti-inflamatório. Então, assim, essa é uma definição da Associação Internacional para o Estudo da Dor e ela define a dor como sendo uma experiência sensorial e emocional desagradável que surge em decorrência de uma lesão tecidual real ou potencial, certo? Então, a dor, ela tem dois componentes. Ela vai ter um componente que a gente chama de nocicepção, que é a estimulação do neurônio para sentir a dor, para levar a mensagem da dor para o nosso cérebro. E aí vem a atividade do sistema nervoso, né, induzida por um estímulo nocivo exógeno. Pode ser um trauma mecânico, pode ser um trauma físico, um corte, uma batida, enfim. Ou pode ser um trauma endógeno, como um processo inflamatório, um processo isquêmico. Tudo isso vai gerar o estímulo da dor, que é a nocicepção. E nós temos também a reatividade emocional à dor, que é aquela coisa mais subjetiva, né? Que é a interpretação afetiva da sensação da dor de caráter individual, cada um interpreta de um jeito, e é influenciada por traços psicológicos, por experiências prévias com dor, né? Então isso aqui é um pouco mais subjetivo. De outra forma, como é que a gente poderia explicar isso? Que a nocicepção, ela envolve os estímulos nocigênicos, que são aqueles estímulos que vão levar a dor para a terminação nervosa do neurônio, os mecanismos neuropáticos, que são aqueles que vão subir a nível central, e os fatores psicológicos, todos interferem enquanto a gente sente de dor, no estímulo de nocicepção. E tem também o fator do sofrimento, né? Que o paciente ele vai trazer junto com a sensação da dor
os traços psicológicos dele, as experiências prévias, os fatores sociais, culturais e ambientais. Então, tudo isso vai envolver a dor. Tomando como base lá na fisiopatologia, né, como é que a gente percebe a dor, como é que a dor começa a se propagar? A gente tem então aqui simulando um corte na membrana, na pele, né, que seria um corte na membrana plasmática, então as membranas elas se desfazem e aí começam a liberar mediadores. Então, são mediadores endógenos que são liberados pelo tecido que está lesionado aqui, e aí começa um processo inflamatório, começa um processo álgico. Esses mediadores vão fazer o quê? Eles vão sensibilizar as terminações livres dos neurônios. E aí a gente tem essas terminações livres espalhadas por todo o corpo, seja tanto na parte mais externa da pele, quanto nas vísceras, nos tecidos, enfim. Em todo lugar nós temos essas terminações para dor. E aí, esses mediadores químicos vão ativar os neurônios, né, levando a mensagem da dor. Quem ativa esses neurônios são a bradicinina, a histamina, as prostaglandinas, as prostaciclinas, tromboxanos, a interleucina 1, o fator ativador plaquetário, leucotrienos. Então, aqui estão vários eicosanoides e várias outras substâncias que ativam esses neurônios e começam a gerar estímulos da dor. E aí as mensagens vão, né, passando de um neurônio para outro, vão subindo para o sistema nervoso central. Ela é recebida e processada pelo tálamo, depois pelo córtex cerebral, lá na região do giro pós-central, né, que é onde a gente recebe a informação sensitiva, e aí a gente consegue perceber que alguma coisa está doendo. É nesse mecanismo aí, é nessa via de informação de dor que os medicamentos trabalham. Então, vamos lá. Bom, antes da gente entrar nos medicamentos, ainda é importante a gente entender um pouquinho sobre a classificação da dor, tá? Então, por que eu vou trazer a classificação da dor? Eu vou trazer aqui 4 critérios diferentes de classificação, porém, 2 deles a gente usa mais com relação a estabelecer o tratamento analgésico, tá? Então, a gente tem o critério de tempo, e a dor aí pode ser classificada em aguda e crônica. A gente tem um critério de localização, que é um critério topográfico, né? A dor ela pode ser localizada e generalizada, ou ela pode ser tegumentar, que ela é mais externa, ou visceral, quando ela é mais interna. A dor, ela também tem um critério que a gente pode classificar ela como fisiopatológico, que é aquela dor orgânica, funcional, né? E a dor psicogênica. E também o critério de intensidade, que ela pode ser caracterizada em leve, moderada e dor intensa. Então, os 2 critérios principais que a gente vai usar quando a gente trabalha com fármacos são os critérios de tempo. Então, a dor ela é aguda ou ela é crônica, né? E ela tem uma intensidade leve ou moderada ou intensa, mas podendo ser aguda ou crônica, né? Para a gente poder fazer o manejo dos medicamentos. Ainda para entrar um pouquinho mais sobre dor aguda e crônica, o que nós temos? Nós temos o seguinte, que quando o paciente ele vem com uma dor aguda, geralmente essa dor aguda ela é mais caracterizada como um sintoma do que como uma doença, né? Então, é aquela dor que começou há poucos dias ou há poucas horas. Já a dor crônica, que é aquela dor que tem uma duração maior, né? Ela pode ser caracterizada como uma doença, por isso que tem que ser melhor investigada. A dor aguda ela tem um início recente e a dor crônica ela tem uma duração maior do que 3 meses. Tanto de forma persistente, que é aquela dor que não cessa, quanto de forma intermitente, que é aquela dor que vai e vem, aparece e desaparece, mas a duração dela é maior do que 3 meses. A dor aguda, ela pode estar associada a processos inflamatórios ou infecciosos, espásticos ou isquêmicos. Então, as causas da dor aguda, já que ela é considerada como um sintoma, são as mais diversas. Entre elas, um processo inflamatório, uma infecção viral, uma infecção bacteriana ou fúngica, um processo espasmódico, né? Por exemplo, dor cólica intestinal, né? Por causa dos espasmos, um processo isquêmico, onde falta oxigenação em algum local do corpo, né? Em algumas células, e aí começa a ter a dor aguda, e geralmente ela é intensa, por conta dessa isquemia.
Já a dor crônica, ela pode estar associada a disfunções tanto no sistema nervoso central, periférico, e aí a gente vem com aquela questão da dor neuropática, né? E aí é uma dor crônica. Bom, tanto para a situação de dor aguda quanto para a dor crônica, o que nós temos de uso de analgésicos? O mais comum, geralmente primeira escolha, é manejar essa dor aguda ou crônica com analgésicos não opioides. E a segunda escolha, analgésicos opioides, tá? Então, primeiro usa os não opioides, se não responder ou se não melhorar, ou se evoluir, né, passa para o analgésico opioide. Então, não tem uma diferença de entrada de tratamento se a dor for aguda ou crônica. O que vai diferenciar é a intensidade da dor. Aí que a gente vai fazer a diferença em relação ao manejo dos fármacos, tá? Então, agora eu vou entrar um pouquinho, falar um pouquinho mais sobre a intensidade da dor, e aí a gente coloca a escala analgésica da dor da OMS. E a gente tem como se fosse uma escada, né, com 3 pisos aqui, 3 níveis, sendo que o primeiro nível ele tá mais referindo à dor leve. Então, quando o paciente ele tem dor leve, pode ser aguda ou pode ser crônica, mas é uma dor leve, geralmente a escolha é feita com base nos analgésicos não opioides. A gente pode escolher qualquer um deles, depende daí, claro, né, do perfil do paciente, que a gente vai chegar daqui a pouco, mas tanto aspirina, ácido acetilsalicílico, dipirona, paracetamol, ibuprofeno ou outros AINES que também têm ação analgésica, podem ser opções boas para manejo da dor leve. Agora, se o paciente usou esse medicamento, não respondeu ou evoluiu a dor e passou para moderada, seja ela aguda ou crônica, o paciente pode daí a gente pode fazer um outro manejo aqui. Seria o analgésico não opioide, né? Aí a gente pode aumentar a dose, ou opioide, mas não opioide, tá? Então, aí quando faz o uso do opioide, mas não opioide, é uma associação para potencializar o efeito, né? Então a gente usa 2 grupos farmacológicos com mecanismos diferentes e doses mais baixas, mas a gente consegue ter uma potência maior de efeito analgésico. E um outro nível, que é quando o paciente evolui da dor moderada para intensa ou ele não consegue responder o tratamento para dor moderada, a gente usa opioide, mas não opioide, uma dose mais alta, ou então decide usar só o opioide, sempre iniciando com o de menor potência, tá? Então, as diferenças na escolha dos analgésicos variam mais, tem mais relação com a intensidade da dor do que com a cronologia, com a parte temporal dela. Bom, agora a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo nas indicações, cuidados e riscos na prescrição de analgésicos não opioides, tá? Então, os analgésicos não opioides, na verdade, eles são os mesmos fármacos dos anti-inflamatórios não esteroidais, né? Do grupo dos AINES. Aí a gente tem o ácido acetilsalicílico, tem a dipirona, tem o paracetamol, ibuprofeno e vários outros anti-inflamatórios não esteroidais que se enquadram nesse grupo. Para a gente poder ver um pouquinho melhor assim esse manejo farmacológico da dor e da inflamação, eu trouxe essa cascata, que é aquela cascata da produção dos eicosanoides, que são aqueles mediadores da dor, mediadores da inflamação. E a gente tem que esses medicamentos, que são os analgésicos não opioides, eles atuam aqui nessa enzima, né? Então, são do grupo químico dos AINES, eles atuam na COX, que é a ciclooxigenase, enquanto que existem outros anti-inflamatórios que a gente vai ver daqui a pouco, que são os corticosteroides, que atuam mais para cima um pouco da cascata, atuam inibindo a fosfolipase A2, além de outras formas, né, outros mecanismos que eles têm. Aqui para trazer um pouquinho para vocês, um pouquinho mais específico também em relação às eicosanoides, o que nós temos? A gente tem a membrana plasmática, né, que produz a fosfolipase A2, que é um fosfolipídio de membrana. Quando essa membrana se rompe por causa de um trauma ou de alguma lesão, né? O que a gente tem? Começa a liberar os mediadores, começa a liberar a COX, a ciclooxigenase, a LOX, a lipoxigenase e todos os mediadores da inflamação e da dor. E aí a gente começa a sentir efeitos no corpo dessa inflamação e dessa dor. Só que, fisiologicamente, a gente tem também a fosfolipase A2, a COX, a LOX sendo liberada para fazer funções fisiológicas normais, né? Então, a gente fala assim, que a gente tem a COX
COX-1, que é constitutiva, e a COX-2, que é indutível. São dois tipos de enzima, né, da ciclooxigenase. A COX-1, que é a constitutiva, ela faz efeitos fisiológicos. E a COX-2, que é a indutível, ela só se forma quando há uma lesão de membrana e quando há um processo inflamatório evidente ou um processo álgico evidente. Só que se a gente inibe com fármacos a ciclooxigenase, a gente inibe as duas praticamente, né? Não tem uma seletividade para inibir ou uma ou outra. Aí o que vai acontecer? O grande perigo, né, o risco maior dos anti-inflamatórios e dos analgésicos não opioides é esse. É a gente inibir a COX, baixar a dor, né, diminuir a dor, diminuir a inflamação, porém também acaba atrapalhando um pouco as funções fisiológicas que essas enzimas fazem, tá? Então, quais seriam essas funções fisiológicas? O que a gente tem? Tem as prostaglandinas, aqui tem a fórmula química das prostaglandinas, tem as prostaciclinas, o tromboxano A2 e o leucotrieno, né, e outros metabólitos também. As prostaglandinas, o que elas fazem? No estômago, elas vão atuar ajudando a formar o muco, né, o bicarbonato de sódio, que ajuda a proteger as células parietais ali no estômago. Então, protege do ácido clorídrico, né, que é usado para a digestão. Nos rins, as prostaglandinas aumentam o fluxo sanguíneo, porque elas atuam lá no glomérulo para aumentar a filtração glomerular. Elas estimulam, elas fazem vasodilatação junto com o óxido nítrico para estimular a filtração glomerular. Então, melhora a filtração renal. E tem outras funções também, por exemplo, no útero, elas estimulam a motilidade, né? Só que quando tem uma situação de lesão de membrana, começa a produzir COX-2, que são as indutíveis. Aí a gente começa a ter a nocicepção, que é a sensação da dor, sensibilização dos neurônios para a dor, aumento dos processos inflamatórios e também tem essas enzimas estimulando o centro termorregulador para a produção da febre. Então, tudo isso para fazer uma reação para mostrar que existe um processo aí de lesão celular ou de membrana plasmática, né? Para a gente poder... E aí começa daí o processo de reparação também. A prostaciclina, ela é uma substância, um eicosanoide, que inibe a agregação plaquetária e faz a vasodilatação. Enquanto que o tromboxano A2, ele estimula a agregação plaquetária e faz a vasoconstrição. Vejam que são efeitos opostos, mas eles se complementam, né? Então, um equilibra o outro. Então, tem que ter tanto a prostaciclina quanto o tromboxano A2 sendo produzido para não ter excesso nem diminuição da agregação plaquetária, né? Para a gente ter um equilíbrio aí. E aí vem, por exemplo, a função da aspirina em dose baixa, né? Em dose antiplaquetária, que o que a OAS faz? O ácido acetilsalicílico. Ele vai inibir especificamente o tromboxano A2 e aí vai diminuir a estimulação da agregação plaquetária que ele faz. Né? E aí acaba potencializando o efeito da prostaciclina, que já é um inibidor da agregação plaquetária, ok? Bem, e os leucotrienos, o que eles fazem? Eles aumentam o processo inflamatório, na verdade eles estão bem relacionados inclusive com o processo da asma, né, e das doenças alérgicas pulmonares, inflamatórias pulmonares, aumento da permeabilidade vascular e a broncoconstrição, tá? Então só para a gente poder ver de maneira mais fisiológica, né, também como é que funcionam esses mediadores aqui do processo inflamatório e do processo de dor. E aí vamos falar um pouquinho de cada fármaco. Por exemplo, paracetamol, que é um analgésico não opioide. Geralmente ele é visto pela boa parte dos autores de farmacologia clínica como a primeira escolha para adultos e crianças, por ser um fármaco eficaz e bem seguro nas doses recomendadas. O paracetamol também tem menor risco de sangramento em comparação com outros fármacos e tem uso seguro em pacientes com doenças pépticas, então não tem aquele risco de causar úlceras, gastrites, né, e perda de sangue oculto nas fezes, como por exemplo o ácido acetilsalicílico pode causar por conta do risco de sangramento. Então, acaba que o paracetamol é bastante seguro. Com doses apropriadas, eles são bem tolerados, não causam muitas reações adversas, principalmente em crianças, né? Mas tanto em crianças quanto em adultos também. Esse é o fármaco mais frequentemente envolvido com intoxicações, então esse ponto aqui exige cuidado, né? Até porque
A gente tem hoje apresentações de paracetamol, de várias marcas de paracetamol, que tem sabor, que tem cor, né? São vermelhas, são doces e às vezes as crianças acabam fazendo intoxicação por conta disso. Então isso aumenta a necessidade de cuidado e racionalização no uso, né? Uma das vantagens em relação ao ácido acetilsalicílico é que o paracetamol não interfere na função plaquetária. Então essa é uma outra vantagem. E teoricamente a eficácia dele para analgesia é similar aos outros analgésicos não esteroidais, analgésicos não opioides. O ácido acetilsalicílico, ele habitualmente não é indicado em pediatria por ter um risco muito grande, às vezes de mascarar algum sintoma ou de causar alguma reação. E como ele tem efeito antiplaquetário, existem alguns cuidados que são necessários com pacientes que possuem diagnóstico de doença hematológica, dengue, né? Então tem que ter bastante cuidado com o uso do AS, não só em criança, mas também em adulto, dependendo do diagnóstico, né? Mas se a gente for pensar na potência analgésica, ele é um bom analgésico, assim como o paracetamol, porém tem maior risco do que o paracetamol, risco de reações adversas. A dipirona, ela é empregada com muita frequência, tá? Em vários quadros clínicos, tanto de dor pós-operatória, de cólica renal, de dor oncológica, enxaqueca ou dores de cabeça no geral, né? Embora não apresente eficácia diferenciada em relação aos demais analgésicos. Então vejam que, se a gente for comparar só a eficácia entre paracetamol, dipirona e ácido acetilsalicílico, os três, teoricamente, têm uma eficácia muito parecida. A dipirona apresenta raras complicações no trato gastrointestinal em comparação com os outros analgésicos. Então, também é um ponto positivo para ela, né? Só que na última década, o que se percebeu? Que o consumo da dipirona triplicou. Por quê? Porque como muitos pacientes cardiovasculares começam a ter necessidade também de uso de analgésico, anti-inflamatório, o que acontece? A gente acaba não priorizando o uso dos anti-inflamatórios não esteroidais para pacientes cardiovasculares por conta do risco de eventos cardiovasculares, né, com o uso contínuo dos AINES, e acaba então usando um anti-inflamatório com mais ação analgésica, como a dipirona, o paracetamol, certo? Então, nesse sentido, acaba que aumenta o consumo da dipirona por conta disso. Alguns países, como Estados Unidos, Reino Unido, não usam dipirona já há alguns anos, por conta das reações adversas graves que a dipirona causa. Nesse sentido, os autores que eu estou usando aqui, que é o Fuchs e a Van Macker, do livro Farmacologia Clínica e Terapêutica, esses autores concluem, eles usam bastante a medicina baseada em evidência, né? Eles usam o fundamento, a base deles são os estudos, né, científicos, os ensaios clínicos. Então, eles concluem que, como a dipirona tem eficácia igual e menor segurança que outros analgésicos, do ponto de vista de reações adversas graves, como a granulocitose, considera-se que não há razão para o emprego da dipirona nem em adultos nem em crianças. Então vejam que esses autores concluem que a dipirona não deve ser vista como primeira escolha para analgesia, apesar de ser muito utilizada, né? Vejam que tanto em via oral quanto em via parenteral, em várias situações clínicas, tanto ambulatorial quanto de urgência, a dipirona é muito utilizada. Nós no Brasil usamos bastante. Existem, segundo esses autores, algumas indicações que daí sim a dipirona pode ser feita com maior racionalidade, e aí eles colocam que são as seguintes: febre intensa que não é controlada por outras medidas ou por outros fármacos, pacientes intolerantes a outros analgésicos não opioides, aí que podem sim daí tolerar a dipirona e ter o benefício da dipirona. Então vejam que não há um consenso no uso desses analgésicos não opioides, principalmente da dipirona, quando a gente aborda, porque na verdade ela é um fármaco que tem uma eficácia analgésica muito grande, mas ela tem um risco, né, que é inerente ao uso dela. Claro que o risco, ele não é um risco, é uma frequência grande de risco, não é um risco muito intenso, porém, quando acontece,
essas reações de agranulocitose e tal, elas podem ser muito graves e podem ser fatais, por isso que a dipirona é colocada como um fármaco que tem um risco elevado, é nesse sentido. É por reações graves, porém raras. E existem outros anti-inflamatórios não esteroidais com efeitos analgésicos. E aí, por exemplo, ibuprofeno é um dos mais usados, se não o naproxeno, o cetoprofeno, e outros, né? O cetorolaco também, a gente vai falar daqui a pouquinho também, mas existem outros que são do grupo químico dos AINES que também tem efeito analgésico. E aí, na verdade, o que a gente vê, né? Que todos os anti-inflamatórios não esteroidais apresentam, teoricamente, a mesma eficácia analgésica, porque todos eles inibem a COX, inibem a nocicepção, então, teoricamente, todos eles funcionam para a dor. Porém, existe uma resposta, uma variabilidade individual em relação à resposta aos anti-inflamatórios não esteroidais. O que a gente percebe na prática? Que 60% dos pacientes, eles respondem ao anti-inflamatório utilizado. Isso quando a gente vai tratar a dor com algum outro AINE que não dipirona, paracetamol e AS, tá? Só que 40% dos pacientes, ele deve-se usar um fármaco de uma outra classe química, porque eles não respondem. Então, por exemplo, se você usa um AINE de um grupo químico e o paciente não respondeu para dor, né, para efeito analgésico, se você quiser fazer uma troca, o ideal não é trocar por outro do mesmo grupo químico, é trocar por outro AINE de outro grupo químico, de uma outra classe, tá? Bom, o que mais? Na necessidade de usar o anti-inflamatório não esteroidal como analgésico, o ibuprofeno é a primeira escolha porque ele tem maior eficácia e maior segurança gastrointestinal, ok? Então esse seria a primeira escolha e realmente é um dos mais usados na prática. Estudos demonstram que a incidência dos eventos adversos no trato gastrointestinal é similar ao do paracetamol, então ele tem uma reação adversa muito baixa nesse sentido. E claro que os danos gastrointestinais, eles podem acontecer, mas só com o uso a longo prazo, por meses, né, seguido, tanto do ibuprofeno quanto do paracetamol, isso pode acontecer. Como efeito anti-inflamatório, a dose de ibuprofeno de 2,4 gramas ao dia equivale a 4 gramas ao dia do AS. Então vejam que a gente pode fazer uma equipotência de dose quando a gente quer um efeito anti-inflamatório, só que aí a dose do ibuprofeno seria, no caso, 4 comprimidos de 600 miligramas por dia, né, em 4 tomadas diárias, em 4 vezes, 600 miligramas, ou então 1 grama de aspirina por dose, tomada de 6 em 6 horas também, que daria 4 gramas ao dia, e aí a gente consegue uma equipotência anti-inflamatória. Agora falando do efeito anti-inflamatório deles, ok? Bom, vamos agora entrar nas indicações, cuidados e riscos na prescrição dos analgésicos opioides. Então, os opioides, eles também são considerados uma opção bem importante para manejo da dor. Então, nós temos os analgésicos não opioides, que são lá do grupo dos anti-inflamatórios não esteroidais, aspirina, dipirona, paracetamol e outros como ibuprofeno, e também temos os analgésicos opioides. Então aí a gente tem alguns também protótipos que são bastante usados hoje. Na verdade, o uso de opioides ele cresceu muito nas últimas décadas. Vamos ver um pouquinho sobre eles então. Os opioides, eles agem de um outro jeito, eles têm um outro mecanismo de ação, muito diferente dos AINES. Enquanto que os AINES estão lá agindo na COX, né, na enzima que é formada durante o próprio processo anti-inflamatório e álgico, né, por conta de uma lesão na membrana, por exemplo, os opioides eles agem em nível central. Então, a gente vai ter do mesmo jeito o estímulo dos nociceptores, que é a sensação da algesia, da dor. E esse estímulo, quando ele vai fazer a sensação da dor nas terminações nervosas livres, aqueles neurônios começam a levar informação para o sistema nervoso central. Então, por onde que eles passam? Eles entram na medula, aqui nós temos os tratos que levam a informação da dor, né, como o trato neoespinotalâmico, que chega no tálamo com a informação da dor, o tálamo consegue mandar essa informação daí para o córtex no giro pós-central, que é onde a gente recebe as informações sensitivas, e ali a gente começa a perceber que tem um processo de dor no organismo. Então, os opioides, eles vão agir em receptores específicos que ficam no tálamo,
fazendo a inibição. E os opioides, eles também agem na via antinociceptiva descendente, que é quando a gente tem aqueles interneurônios que vão fazer o próprio interneurônio, que está dentro da medula, né, na coluna posterior, o próprio interneurônio, ele vai fazer o efeito de analgésico, né? Então a gente tem aquelas comportas de dor na própria medula ali. E aí ali o opioide vai estimular essa via antinociceptiva para potencializar ainda mais o efeito analgésico. Bom, de um outro ponto de vista, o que a gente pode ver? Que os opioides, eles podem ter efeitos estimulantes e eles podem ter efeitos depressores. Vejam que esse quadro, ele é bem legal porque ele mostra praticamente todos os efeitos dos opioides no corpo. Ao mesmo tempo que a gente tem um efeito analgésico lá no sistema nervoso central. Por quê? Porque o opioide vai fazer a depressão, né, dessas regiões do tálamo aqui. A gente também tem um efeito depressor no estado de alerta e no humor. Por isso que os pacientes que começam a usar opioides, eles também têm mais sonolência, né, até dependendo da dose que usa. Também tem um efeito depressor no centro respiratório e no centro da tosse. E aí por isso que existe um efeito farmacológico dos opioides, que é antitussígeno. E também nós temos um efeito depressor no centro emético, no centro regulador da êmese, né, do vômito, que também atua em nível central. Só que os opioides também têm efeitos estimulantes, tá? Então, o que a gente vai ter de efeito estimulante? A gente vai estimular o sistema antinociceptivo na medula, então vai ter uma potencialização do efeito analgésico. E existem também receptores de opioides no estômago, no intestino, na bexiga, no trato urinário. E aí o que vai acontecer? Vai acontecer que o efeito estimulante dos receptores opioides, por exemplo, no intestino, vai fazer uma constipação espasmódica. Então vai começar a ter, muitas vezes, uma constipação por conta de espasmo muscular, mas por conta da estimulação do receptor opioide. E aí a gente começa a ver o efeito farmacológico, que ele também faz, né, como antidiarreico, só que às vezes o paciente que está usando para dor vai ter como reação adversa a constipação. Pode ter também vômito, né, como reação adversa, é bem comum o vômito como reação adversa do opioide. E também uma possível dificuldade na micção, né, por conta desse efeito estimulador nos receptores opioides que estão lá no sistema urinário. Então, são reações adversas que podem ir aparecendo, na verdade vão aparecendo, né, com o uso dos opioides, só que principalmente quando o uso é com doses maiores e com o uso mais prolongado. E aí, quais são os opioides que a gente mais usa? São esses, os agonistas totais: codeína, morfina, oximorfina, oxicodona, tramadol e metadona. E aí, o que a gente tem? Que esses opioides, que são os agonistas totais, eles possuem maior potência analgésica em doses habituais, né? Já tem uma ótima ação analgésica, porém, eles têm menos tolerância, né? Os pacientes, eles começam a ter muita reação adversa. Em doses mais altas, então, quanto maior a dose, vão perdendo a seletividade, aumentando reações adversas e aumentando a tolerância. Já os agonistas parciais, que alguns a gente nem tem no Brasil para ser comercializado, né? Nós temos mais a nalbufina, a nalorfina. Eles têm menor afinidade pelos receptores Mi, que são os principais receptores que fazem o manejo da dor. Na verdade, eles foram desenvolvidos porque se achava que eles teriam menor potencial de reações adversas. Só que o que se percebeu é que eles têm realmente menor potencial de reação adversa, só que eles também têm menor efeito analgésico, né? Porque eles não têm tanta afinidade pelos receptores da analgesia. E aí acabam causando o efeito teto com muita facilidade, por isso que não se pode aumentar a dose com segurança, mesmo que seja dos agonistas parciais. Então vejam que a prescrição dos opioides acaba tendo que fazer uma balança, né, do risco-benefício. E dependendo do paciente, o risco às vezes vai ser maior do que o benefício. Então tem que ter bastante cuidado. Sobre aquele efeito teto que eu acabei de falar, eu gostaria de fazer mostrar aqui para vocês o que é esse efeito teto.
Bom, aqui a gente consegue ver um gráfico, dois gráficos, né? Esses gráficos eles têm, de um lado, eles vão ter a concentração plasmática e do outro lado o tempo e o número de doses. Aí a gente vai imaginar o seguinte, que a gente está fazendo uma analogia aqui com a administração da morfina, no primeiro gráfico em baixas doses a cada 4 horas. Então eu tenho, por exemplo, a primeira tomada aqui no tempo 0, depois de 4 horas mais uma tomada, mais uma dose, depois de 4 horas, 8 horas, né? Mais uma dose, depois mais uma e assim sucessivamente por um período de tempo X. E aí vejam que conforme eu vou aumentando, conforme eu vou tomando as doses de 4 em 4 horas, eu consigo manter um platô estável da concentração plasmática de morfina no meu corpo, ok? Vamos prestar atenção que tem duas linhas brancas aqui, ó, uma mais abaixo na horizontal e a outra mais acima. Essa linha mais abaixo na horizontal, ela é a concentração mínima eficaz, ela representa o nível, a concentração plasmática da morfina, do fármaco, né, que é mínima e eficaz. Então, para o fármaco fazer efeito, ele tem que estar acima dessa linha. Se o fármaco estiver abaixo dessa linha, ele está em doses subterapêuticas. E essa outra linha branca mais acima é o teto. Então, esse que é o teto, que é a dose máxima efetiva, né? Que acima dela eu vou ter doses tóxicas, tá? Então, se eu tiver doses de morfina ultrapassando essa linha de cima branca, eu vou ter uma dose tóxica. E aí vou estar possibilitando uma intoxicação pelo medicamento no paciente. Então, esse primeiro gráfico, ele mostra que a gente consegue manter digamos assim, a posologia de 4 em 4 horas de morfina dentro da janela terapêutica, dentro do índice terapêutico, porém a desvantagem é que tem que ter doses muito repetidas, né, a cada 4 horas, para poder sustentar o efeito analgésico. Esse segundo gráfico, ele já mostra uma posologia diferente, ele mostra o uso da morfina em alta dose a cada 12 horas. Então, se eu tenho uma tomada aqui no tempo 0 e eu só vou tomar, o paciente só vai tomar outra dose depois de 12 horas, vejam o que vai acontecer com a concentração plasmática da morfina. Ela primeiro vai subir em níveis acima do terapêutico, ou seja, vai para níveis tóxicos, e depois ela desce para níveis subterapêuticos, fazendo com que o paciente sinta dor entre uma tomada e outra. Então veja que isso também não é o ideal, né? Então ainda é melhor o primeiro caso, só que tem que ficar fazendo a posologia mais constante, né? A tomada de dose mais constante. Mas esse caso aqui não é o ideal, até porque a morfina ela tem uma meia-vida muito curta e logo ela é eliminada. Então o manejo de dose de 12 em 12 horas não é o mais adequado para o paciente, porque ele vai ter efeito teto e ele vai ter efeito subterapêutico, ok? Então isso acontece com a maioria dos opioides, esse perfil aqui de farmacocinética. Bom, mais alguns detalhes em relação aos analgésicos opioides. Então, os receptores opioides, eles são de 3 tipos, o Mi, o Delta e o Kappa. Tá? Então, vejam que os receptores de opioides, eles estão nos neurônios, eles ficam localizados em neurônios ou em gânglios, e eles são os mesmos receptores daqueles opioides endógenos que a gente tem, que é a proencefalina, a pró-ópio melanocortina e a prodinorfina. São substâncias endógenas que nós temos que fazem um efeito como se fosse do opioide, né? Inclusive no manejo da dor, na sensação de analgesia, porque o nosso próprio corpo produz esses mediadores. E aí, tanto o mediador endógeno quanto o fármaco opioide, eles vão atuar tanto no cérebro, né, como a gente já mostrou naquela figura anterior, na medula e nos gânglios, aí também em outras regiões, como intestino e bexiga. Vejam que a analgesia supraespinhal, ela é feita mais direcionada pelos receptores Mi, enquanto que a analgesia espinhal, quem tem mais efeito são os receptores delta e kappa. Vejam que os 3 receptores, eles trabalham juntos para fazer analgesia. Então, é difícil fazer um fármaco que seja específico só para receptor Mi, ou só para delta, ou só para kappa, porque a analgesia ela só é executada com a ação dos 3 receptores juntos. Então, os 3 têm que estar ativados, né, para poder fazer a ação analgésica.
E os opioides, eles são usados tanto em situações de dor aguda quanto crônica. A morfina e a maioria dos agonistas são seletivos para receptores Mi, então fazem analgesia supraespinhal. Aumentando a dose dos agonistas, eles perdem a seletividade, agindo também em outros receptores opiáceos, por isso que aumenta o número de reações adversas, a intensidade das reações adversas. É muito comum a gente ter que aumentar a dose de opioide quando a gente tem um paciente tratando, por exemplo, uma dor crônica, né? E às vezes mais moderada ou intensa. Por quê? Porque como o opioide a gente começa a manejar sempre com a dose menor e vai aumentando. Porque o organismo ele cria uma tolerância para o opioide. É a tolerância que a gente chama de tolerância farmacodinâmica. O que acontece? O nosso corpo ele começa a esconder receptores opioides para poder proteger o organismo daquelas depressões, né? A depressão respiratória principalmente, que o opioide faz. E aí começa a fazer essa tolerância farmacodinâmica e o que acontece? Aí perde-se o efeito analgésico e o paciente começa a ter dor. E aí, para sobrepor isso, começa a se aumentar a dose, né? Mas a tolerância não faz com que o efeito analgésico não aconteça mais. Então, desse sentido, é bem complicado, assim, o uso muito prolongado dos opioides, geralmente eles trazem esses efeitos junto, além da dependência, né, que seria um outro efeito. Os agonistas parciais têm menor afinidade pelos receptores, eles até vão ter menos reações adversas, porém, eles vão também ter menos ação analgésica, né? E aí fica complicado. E para o mesmo grau de analgesia, sempre vai ter maior intensidade de reações adversas, tá? Então, quanto mais o paciente usa o opioide, mais ele vai sentindo as reações adversas do uso do opioide. Então, por isso que acaba que a gente tem que manejar muitas vezes com outros fármacos ou associar e tentar ir reduzindo, né, o opioide. Claro, a não ser em situações como a dor do câncer, metástase, né, que daí o paciente já está numa situação muito extrema e aí não tem mais como manejar com outro medicamento a não ser com opioide. Bom, os antagonistas de opioides, eles não produzem analgesia, tá? Eles são usados como antagonistas para reverter aqueles efeitos decorrentes da intoxicação aguda a opioides. E aí nós temos os dois, principalmente a naloxona e a naltrexona, que são mais usadas no Brasil, e a gente tem esses dois fármacos como antagonistas. Então eles não têm efeito analgésico, eles são usados mesmo para reverter quadros de intoxicação. Ok, então agora a gente vai falar um pouquinho só, porque além dos opioides e dos não opioides, existem outros grupos de fármacos que também podem nos ajudar para alguns tipos de dor, principalmente a dor neuropática aqui. E aí a gente vai falar também agora das indicações, cuidados e riscos na prescrição desses analgésicos adjuvantes. O que nós temos como analgésicos adjuvantes ou aqueles que a gente chama de não convencionais? A gente tem os antidepressivos, anticonvulsivantes e outros analgésicos que não têm um grupo específico, né? Um grupo químico específico. Geralmente, existem outros tipos de dores que exigem outras escolhas, tá? Então, por isso que a gente acaba não usando nem analgésico não opioide e nem opioide. E aí a gente tem as dores neuropáticas. Elas são dores graves, crônicas e que respondem mal aos analgésicos convencionais. E aí, geralmente, as dores neuropáticas, elas surgem como consequência de alguma outra doença de base, como diabetes, herpes zoster, a dor fantasma e outras. A dor do trigêmeo, né? E podem ser úteis, nesse caso, a neuralgia do trigêmeo. Nesse caso, é útil um tratamento prolongado combinado. Então, geralmente se combina um antidepressivo, né? Um dos usados, só que mais antigos, é a amitriptilina, que é um antidepressivo tricíclico. Hoje nós temos a duloxetina, que é um antidepressivo um pouco mais novo, mas ele acaba atuando também em serotonina, em outros neurotransmissores. Os anticonvulsivantes, nós temos a gabapentina e a carbamazepina, que são anticonvulsivantes bastante usados para dores neuropáticas.
e eventualmente o uso de algum opioide, como o tramadol, por exemplo, em baixa dosagem para poder fazer o manejo da dor quando a dor ainda está muito intensa ou quando não consegue se controlar só com esses outros medicamentos. Existe um outro fármaco que também é um analgésico, não é do grupo dos opioides, é o Viminol. Ele até foi autorizado pela Anvisa faz, acho que por volta de 2015, não faz tanto tempo assim, o uso dele é relativamente novo, mas o Viminol, ele também atua, assim como a morfina, ele atua nos neurônios, né? Mas ele não atua em receptores de morfina, de opioides. O Viminol atua no corno posterior da medula, que é aquela região onde tem o trato espinotalâmico, né? Que é responsável pela transmissão do estímulo da dor para o sistema nervoso central. E aí ele inibe essa região, inibindo assim o estímulo da dor para nível central. Tá? Então ele também é um fármaco que pode ser utilizado caso os pacientes não tenham uma resposta adequada com outros. Bom, ainda nós temos anti-inflamatórios não esteroidais que podem ser usados como analgésicos. E aí vamos ver quais deles aqui a gente pode usar. Na verdade, agora eu vou fazer uma abordagem geral dos anti-inflamatórios, ok? A gente vai ver quais os analgésicos a gente já acabou entrando, né? Que são o ácido acetilsalicílico, paracetamol, dipirona. A gente tem também o ibuprofeno, que é um bom anti-inflamatório não esteroidal que tem um bom efeito analgésico. E agora a gente vai entrar um pouquinho mais também na ação anti-inflamatória deles. Antes eu comentei que a gente tinha que, quando o paciente não respondia bem a um grupo químico de AINES, a gente deveria mudar para outro grupo químico. Então agora eu vou apresentar os grupos químicos para vocês. E a gente tem uns 9 grupos químicos de anti-inflamatórios não esteroidais, tem bastante coisa. Então, por exemplo, derivados do ácido salicílico é um grupo químico que tem 3 fármacos principais nesse grupo, que é o AS, o salicilato de sódio e o diflunisal. O derivado do paraminofenol é o paracetamol, né? Tem os ácidos indólicos, e aí a gente tem aqui a indometacina, o solindaco e o etodolaco. Então, na questão assim do paciente, por exemplo, não responder bem ao paracetamol, o ideal o ideal é trocar de grupo, usar, por exemplo, um etodolaco ou um outro fármaco de um outro grupo. Por exemplo, o ácido heteroaril acético, que é um outro grupamento químico, ele tem o diclofenaco, cetorolaco e tolmetina. Então vamos supor, você prescreve o diclofenaco, o paciente não responde bem, o ideal não é trocar pelo cetorolaco, que é do mesmo grupo químico, é trocar, por exemplo, por um naproxeno, cetoprofeno, né, ibuprofeno, e aí você vai conseguir ter uma resposta mais satisfatória, ok? Só para salientar, eu deixei em colorido aqueles fármacos que têm maior efeito em COX-2, tá? Então, são melhores com ação anti-inflamatória e desenvolvendo menor risco, digamos assim, né? Então, o etodolaco é um fármaco bastante seletivo para COX-2, diclofenaco também. Aí a gente tem os ácidos arilpropiônicos, né, que é o grupo do ibuprofeno, que é um dos mais conhecidos, naproxeno também bastante usado, cetoprofeno bastante usado, flurbiprofeno, fenoprofeno. Tem também os ácidos antranílicos, e aí o ácido mefenâmico e o meclofenâmico, que também são usados. Tem os ácidos enólicos, e aí vem os oxicans, que é um grupo de anti-inflamatório não esteroidal que é muito seletivo para COX-2. O meloxicam seria, digamos, o protótipo do grupo, né? Mas também tem o piroxicam, o tenoxicam. Tem os derivados pirazolidínicos, e aí a gente tem um bem conhecido que é a dipirona e a fenilbutazona. Então, são 2 fármacos do mesmo grupo químico, mas todos eles, vejam que todos eles são ácidos enólicos. Tem as alcanonas, e aí tem a nimesulida, que é muito usado na clínica também, e a nabumetona. E aí, os inibidores seletivos COX-2, que aí tem são os mais novos, né, mais atuais, celecoxib, etoricoxib, lumiracoxib, rofecoxib, parecoxib, valdecoxib, e alguns deles até já foram retirados do mercado, né, por conta de eventos adversos que começaram a aparecer após a comercialização. Bom, é bem interessante a história desse grupo de fármacos, né, que são os inibidores seletivos COX-2, porque
lá por 1999, 2000, 2001, eles começaram a surgir, eles foram, claro, muito pesquisados, né, por um longo tempo pela indústria, mas eles começaram a ser aprovados em praticamente todos os países do mundo e começaram a ser muito prescritos, né, por conta até do incentivo dos laboratórios, né. E aí tem uma historinha bem interessante que a gente pode, até vou contar para vocês agora. Essa história, ela mostra, inclusive, como que a gente deve ter cuidado com fármacos novos, né? Com aqueles fármacos que são recém-lançados no mercado, porque nem sempre aquilo que a indústria nos coloca, ou aquilo que o ensaio clínico que lançou eles no mercado coloca, realmente vai se efetivar. Até porque os pacientes que são colocados para fazer a pesquisa no ensaio clínico, no primeiro ensaio clínico do fármaco, geralmente não são pacientes muito padrões, assim, pacientes que não têm doenças, comorbidades, não são idosos, nem gestantes, nem crianças, né? São pacientes numa faixa etária padrão. E aí, algumas vezes, quando a gente começa a ter o uso desses fármacos pela população geral, a gente começa a ver que iniciam efeitos que não foram evidenciados até então no ensaio clínico. Então, vamos ver só, aqui tem um estudo que foi publicado em 2000, que foi o estudo CLASS, foi um ensaio clínico randomizado, controlado, né, que testou então o celecoxib, comparou a segurança da toxicidade gastrointestinal do celecoxib com outros anti-inflamatórios não esteroidais, para pacientes com osteoartrite e artrite reumatoide. Então, esse estudo CLASS, ele foi um estudo muito famoso, porque foi ele que lançou o Celebra, né, o celecoxib no mercado. Foi publicado em 2000, na JAMA, e vejam que esse estudo, ele acabou demonstrando, comparando, né, o Celebra com outros anti-inflamatórios para incidência de danos gastrointestinais. Outros estudos foram publicados, esse aqui foi na BMJ em 2002, e esse estudo aqui já começa a contestar, né? São realmente os inibidores seletivos COX-2 superiores aos anti-inflamatórios não esteroidais? E aí que tem o Celebra, né? O rofecoxib, o celecoxib, e começam daí a discussão acadêmica, né, científica que foi feita nessas revistas aí sobre a preponderância desses inibidores seletivos COX-2 em relação aos fármacos mais clássicos. Porque até então, o que nós tínhamos? Nós tínhamos anti-inflamatórios que tinham por não inibir só a COX-2, por inibir COX-1 também, tinha um risco muito aumentado de causar reações adversas nos pacientes quando usados de maneira contínua. Então, né, tu pega um paciente com uma inflamação crônica que precisa usar um anti-inflamatório não esteroidal de uma maneira contínua, ele começa a ter dano gastrointestinal, né, começa a ter dano renal, e aí acaba não conseguindo seguir o tratamento com anti-inflamatório. E aí surgem os inibidores seletivos COX-2 como uma promessa, né, de que esses fármacos poderiam ser, sim, seletivos só para COX-2, não atrapalhar nas funções fisiológicas que a COX-1 faz, porque teoricamente manteriam a COX-1, né, efetiva nas suas funções fisiológicas. Então, seriam ótimos anti-inflamatórios para pacientes com inflamações crônicas que poderiam usar esses fármacos continuamente sem causar danos, sem causar reações adversas. Porém, o que começou a se perceber? Começou a se perceber que, com o tempo, esses inibidores seletivos COX-2 começaram também a causar dano, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui quais são os danos que eles começaram a causar. Aqui, a gente tem esse estudo que compara o celecoxib com outros anti-inflamatórios não esteroidais. Um deles é o diclofenaco, que está no quadrinho branco, né? E o outro é o ibuprofeno, que é o rosa claro. E aí a gente tem, por exemplo, se a gente for pensar no percentual no caso de população, né, e complicações por úlcera, e complicações por úlcera mais sintomas de úlcera, né? Então, com 6 meses de seguimento, o que a gente percebeu? Que esse estudo demonstrou que o celecoxib tinha menor incidência de complicação por úlcera do que os outros anti-inflamatórios não esteroidais.
Porém, quando a gente começa a pensar nas taxas brutas de complicação por úlcera durante todo o acompanhamento, que daí não são só 6 meses, é mais de 1 ano de acompanhamento de estudo, começou a se perceber que o celecoxib, que é esse rosa mais escuro, vermelho escuro, né, mais escuro, ele começou a ter maior taxa de complicação por úlcera do que o diclofenaco e muito parecido com o ibuprofeno. Então vejam que conforme os pacientes dos ensaios clínicos iam usando o celecoxib no grupo celecoxib, ia usando o diclofenaco no grupo diclofenaco, e ia usando ibuprofeno no grupo ibuprofeno, os pacientes do grupo celecoxib começaram a ter mais complicação por úlcera, tá? Do que, por exemplo, o grupo dos pacientes que estavam usando o diclofenaco. Então, no final das contas, começou a se perceber que, com o uso contínuo dos inibidores seletivos COX-2, não havia vantagem também para resguardar o paciente de reações adversas, ok? Então, essa foi, na verdade, uma grande decepção, né, dos cientistas por conta de ver que o grupo que foi tão esperado, né, um grupo de fármacos que foi tão esperado no mercado, acabou que não resultou naquele benefício todo. Vejam, aqui tem um outro gráfico, mas do mesmo estudo, que mostrou com a incidência cumulativa, então a taxa cumulativa de úlcera, né, nesse lado, e aqui o tempo de segmento do ensaio clínico, comparando o grupo dos pacientes que receberam celecoxib em vermelho, diclofenaco na linha pontilhada azul e ibuprofeno na linha pontilhada mais clarinha. E vejam que com 3 meses de segmento, o celecoxib tinha um índice mais reduzido, né, de taxa de complicação gastrointestinal. O que mais teve complicação foi com o diclofenaco, o grupo de diclofenaco. Só que depois isso inverteu. Então, com 12 meses de segmento, percebeu-se que os pacientes que estavam recebendo o diclofenaco tiveram menos complicação por úlcera do que aqueles que receberam celecoxib. Então, esse foi o achado do estudo lá na fase 4, né, depois que o Celebra já estava sendo comercializado. E vejam agora com o estudo chamado Estudo Vigor, que foi um ensaio clínico também randomizado, que avaliou o risco de eventos cardiovasculares associados aos inibidores seletivos COX-2. E aqui foi o Vioxx, né, o rofecoxib, que foi avaliado. Esse estudo Vigor também foi publicado no JAMA, lá por volta do ano 2000. Vejam esse gráfico aqui. Ele mostra a incidência cumulativa de eventos cardiovasculares, né, eventos adversos cardiovasculares, pacientes que poderiam ter infarto, né, usando o rofecoxib e tal. Então, um grupo foi de pacientes com rofecoxib, usando o rofecoxib, e outro usando o naproxeno, né. O grupo do rofecoxib é a linha inteira e a linha pontilhada, o grupo do naproxeno. Vejam que, com o tempo de segmento no estudo de 12 meses, vejam só, o grupo do rofecoxib começou muito parecido com o grupo do naproxeno em relação à taxa de eventos adversos que estava causando nos pacientes, correto? Só que com, por exemplo, 8 meses já era um pouco maior o grupo do rofecoxib. Vejam o que acontece com os pacientes do grupo do rofecoxib depois do 8º mês de uso do medicamento. Com 10 meses, com 12 meses, os pacientes do próprio ensaio clínico começaram a ir a óbito por evento cardiovascular. Então, por isso que o estudo foi desfeito, né? Foi interrompido e o rofecoxib foi retirado do mercado por conta desse risco imenso, né? Já que a grande vantagem deles era justamente ser um produto, ser um anti-inflamatório que poderia ser usado com segurança por períodos mais prolongados, né? Por um tempo prolongado, por aqueles pacientes que têm inflamações crônicas. Então, não teve sucesso. Então, só para contextualizar essa história do rofecoxib, dos inibidores seletivos COX-2, né, do Celebra, é bem interessante para a gente poder entender também a importância da gente buscar as evidências, de ter a noção de que o medicamento novo nem sempre é aquele medicamento que realmente vai ter a segurança para o paciente. Né? E talvez nem sempre a eficácia maior do que a eficácia do tratamento convencional. Bem, vamos continuar então a falar sobre os AINES. Aqui eu queria mostrar essa tela porque esse material aqui é da Anvisa
chama Fundamentos Farmacológico-Clínicos dos Medicamentos de Uso Corrente. É um material bem interessante e ele traz uma situação aqui que eu quero chamar atenção. Ele traz duas situações em que na clínica acaba se usando muito, se prescrevendo muito o anti-inflamatório, quando na verdade não deveria. Então, uma delas é o uso de anti-inflamatórios não esteroidais em situações não inflamatórias, como por exemplo, fraturas, entorses, lesões de tecidos moles pós-traumáticas, bursites, tenossinovites, fibrosites, dor com limitação funcional de pescoço, que daí é apenas dor, né? Não tem o componente inflamatório, o torcicolor, né? Aquela limitação de virar a cabeça para um lado e para o outro, ou dor nos ombros, né? Também limitação funcional de ombros, na região lombosacral e nos joelhos. Vejam que essas situações, na verdade, não são situações onde existe um componente inflamatório muito pronunciado. Por isso que não deveria ser usado como primeira escolha um anti-inflamatório não esteroidal. Aqui o ideal é que deve ser usado um anti-inflamatório com maior potência analgésica e não com maior potência anti-inflamatória. Uma outra situação que é desvirtuada, conforme esse material aqui, é o seguinte, é o uso do anti-inflamatório não esteroidal em situações em que a reação inflamatória não deve ser inibida, como, por exemplo, um trauma, uma infecção, uma reação imunitária a agente externo, um processo autoimune. Na verdade, aqui, nessas situações, a inflamação é uma proteção orgânica, então por isso que não deveria ser inibida, tá? Então, o ideal o que seria? Quando a gente tem, por exemplo, um processo infeccioso bacteriano, usa-se o antibiótico sem o anti-inflamatório junto, né? Então, claro, vai manejar sintomas de dor, de febre com analgésicos e antitérmicos, mas não com anti-inflamatório, ok? Então, é bem importante isso aqui. E a gente vê que nessa situação 1, que daí tem as situações de dores lombares, de joelho, de pescoço, né? É muito comum o uso de anti-inflamatório, quando na verdade o ideal seria iniciar sempre por um analgésico. Até porque existem vários estudos aqui que mostram que as dores funcionais de pescoço, de ombro, de joelho, quando não tem um processo inflamatório instalado, quando não tem uma outra doença instalada, acaba que são situações clínicas que cessam espontaneamente, mesmo sem uso de anti-inflamatório, de analgésico ou de qualquer fármaco, né? Então, quando a gente usa um anti-inflamatório nessas situações, às vezes a gente acaba colocando o paciente em risco, quando deveria estar protegendo mais, no caso, o paciente. Bom, e essa figurinha aqui, ela mostra alguns anti-inflamatórios não esteroidais, e aí a questão das doses na equipotência anti-inflamatória, e aí, por exemplo, ácido acetilsalicílico. A melhor dose anti-inflamatória dele, né, de 3 a 6 gramas, 0,3 a 6 gramas, que é 300 miligramas a 6 gramas ao dia, né, sempre doses diárias, claro que em várias tomadas. O celecoxib de 200 miligramas a 400 miligramas, o diclofenaco de 50 miligramas a 150 miligramas, o ibuprofeno de 600 miligramas a 2,4 gramas, e o naproxeno de 500 a 1 grama, 500 miligramas a 1 grama. Então, só para a gente ter uma ideia, mais ou menos, das doses e da equipotência anti-inflamatória delas. E aqui também, só para a gente relembrar, né, que os anti-inflamatórios não esteroidais, eles vão inibir a ciclooxigenase 1, que é a constitutiva, e a 2, que é a indutível. Por isso que tem os efeitos danosos na proteção da mucosa gástrica, que perde a proteção, na questão da hemostasia, na questão da filtração glomerular, então atrapalha toda a filtração renal. Só que o efeito na inibição da COX-2, ele é benéfico porque ele acaba diminuindo inflamação, dor e febre. Então, sempre tem que ter manejar, né? Sempre tem que pesar, eu sempre falo assim, que a gente tem que colocar na balança do risco e do benefício para o paciente, antes de prescrever esses medicamentos, né? Se é um paciente que tem um risco aumentado, por exemplo, de dano renal, o ideal não é prescrever um anti-inflamatório não esteroidal não seletivo, por exemplo, por longos períodos de tempo, né? Então a gente tem que sempre colocar na balança.
Aqui também mais um esqueminha que mostra essa inibição da COX e da LOX e os efeitos. Então, quando a gente tem a inibição da ciclooxigenase, por aqueles inibidores não seletivos da COX, que são aqueles anti-inflamatórios que atuam tanto em COX-1 quanto em COX-2, a gente pode sim ter um paciente, né, que usa, digamos, continuamente esses medicamentos, com lesões na mucosa gástrica, com aumento de risco de úlcera gástrica, sangramento, perda de sangue oculto nas fezes, perfuração, inclusive intestinal, nefropatia, menor excreção de sódio, água, cloreto, edema e aí aumento da pressão arterial, né? Porque alguns anti-inflamatórios podem levar a isso se usados cronicamente, retardo no processo de cicatrização e reparo, diarreias, distúrbio de motilidade uterina, enfim. E quando a gente tem a inibição da inflamação pelos inibidores seletivos COX-2, a gente tem menor incidência de gastropatia, porém maior risco cardiovascular. E aí também vem a balança aqui, né? Se é um paciente com problema cardiovascular, o ideal é também não prescrever um anti-inflamatório não esteroidal, seja ele seletivo, COX-2 ou não seletivo. E aí aqui eu trago para vocês um pouquinho desses critérios, né? Então, quais são os pacientes que têm maior risco de dano com o uso contínuo dos anti-inflamatórios não esteroidais? E aí vem os pacientes idosos, hipertensos e cardiopatas, eles são particularmente sensíveis aos efeitos deletérios dos AINES, tá? Então tem que ter muito cuidado para não prescrever de uso contínuo os anti-inflamatórios não esteroidais. Se é um paciente, por exemplo, cardiopata, hipertenso, idoso, que tem uma inflamação crônica, o ideal, ou um processo de dor crônica, né? O ideal é usar, por exemplo, um fármaco com maior efeito analgésico, talvez nem do grupo dos AINES, né? Mas talvez exista até uma questão da dor neuropática aí também. Então, usar outros grupos, outros fármacos analgésicos, anti-inflamatórios que possam subsidiar, que possam atender o paciente e fazer com que ele melhore. E evitar o uso contínuo dos anti-inflamatórios não esteroidais mesmo nesses pacientes. Nesses pacientes também deve ser evitado o uso do ácido acetilsalicílico, da butazona, fenilbutazona, indometacina, porque são aqueles fármacos mais clássicos e que mais inibem COX-1. O ácido acetilsalicílico ainda é usado para inibir a adesividade plaquetária, né, por ele ter o efeito antiagregante plaquetário na profilaxia de fenômenos trombóticos arteriais. Ok, mas essa dose que se usa o AS dessa situação é uma dose muito baixa, que é justamente a dose em que ele apenas inibe o tromboxano A2. Ele não faz efeito nem analgésico, nem anti-inflamatório. Ele faz essa dose faz o efeito antiplaquetário apenas, né? Antiagregante plaquetário. Os anti-inflamatórios não esteroidais de meia-vida curta, como o ibuprofeno, têm a vantagem de depuração mais rápida e limitação de efeitos adversos. Então, essa é uma opção, né, de escolha. Os AINES com meia-vida maior, como os oxicans, e aí é muito comum a gente prescrever, às vezes, um oxican para um idoso que tem, né, nessa situação, tem maior comodidade posológica, que é a administração a cada 24 horas, porém ele pode, com o tempo, com o uso prolongado, também causar problemas. A nimesulida tem maior risco de hepatotoxicidade, portanto, seu uso é restrito a 15 dias. Isso na União Europeia, as prescrições lá de nimesulida são restritas a 15 dias. E por conta desse risco de hepatotoxicidade, ela foi até retirada de mercado dos Estados Unidos, tá? Então, tem alguns fármacos aqui que tem que ter um cuidado maior. E ainda havia a expectativa de que a inibição seletiva de COX-2 pelos coxibes resultasse em menores efeitos adversos, mas essa hipotética vantagem não teve impacto clínico, né? Foi o que eu acabei de contar na história ali do Vioxx, do Celebra, inclusive ocasionando expressiva cardiotoxicidade, né? Tanto que os pacientes começaram a ter eventos cardiovasculares com o uso contínuo dos coxibes. Bom, agora a gente vai passar para outro grupo, que também é um grupo de anti-inflamatórios, e falar um pouquinho das indicações, cuidados e riscos na prescrição dos corticoides ou corticosteroides.
Aqui, os principais de uso sistêmico que nós temos é a prednisona, a prednisolona, a dexametasona e o deflazacort. E aí, lembrando, né, que os corticoides, eles atuam bem acima da cascata inflamatória, então eles atuam inibindo a fosfolipase A2, que é o fosfolipídio de membrana, quando ocorre uma lesão de membrana, e eles inibem tanto a produção do ácido araquidônico, quanto da COX, quanto da LOX e todos os mediadores do processo inflamatório. Até por isso que eles são mais eficazes nesse sentido, né? Eles conseguem ter uma eficácia anti-inflamatória muito maior do que os anti-inflamatórios não esteroidais. Agora, esse quadrinho aqui, ele mostra o seguinte. Ele mostra o processo inflamatório, as características do processo inflamatório, que é o eritema, o edema, o calor, a dor, né? E o processo de cicatrização e reparo que vem depois. E os anti-inflamatórios esteroidais, que são os corticoides, eles podem atuar tanto em doenças alérgicas, doenças autoimunes, para rejeição de transplantes, porque eles fazem efeitos imunossupressores em doses mais altas, quanto para auxiliar na reparação de tecido lesado, traumatismos, em doses um pouco mais baixas, né? Eles têm, na verdade, um efeito de dose imunossupressora e de dose anti-inflamatória. O que a gente sempre tem de efeito quando a gente usa corticoide? A gente tem o efeito mineralocorticoide e a gente tem o efeito glicocorticoide. O efeito glicocorticoide é o efeito que vai gerar o processo a anti-inflamação, né? O efeito da inibição da inflamação. E o efeito mineralocorticoide é o efeito que vai gerar uma certa retenção hídrica. Aqui embaixo, nesse quadro, a gente consegue ver a potência desses efeitos. Vejam que em azul tem a potência do efeito mineralocorticoide. E em amarelinho, nesses tons de amarelo e laranja, tem a potência do efeito glicocorticoide. E aí o que a gente percebe? Que o cortisol, por exemplo, que é a nossa substância endógena, que tem efeito, né, hormonal e como uma substância corticoide, tem tanto potência 1 para efeito mineralocorticoide, quanto potência 1 para efeito glicocorticoide. A prednisolona, ela tem uma potência grande glicocorticoide, que é de 4, e 0,8 de mineralocorticoide. Então, não é nula, o efeito mineralocorticoide da prednisolona não é nula. Já a triancinolona, dexametasona, tem efeito mineralocorticoide nulo. A aldosterona, por exemplo, que é o nosso mineralocorticoide endógeno, olha a potência da aldosterona, 3.000, né, de efeito mineralocorticoide. Por isso que ela atua, né, no sistema renina-angiotensina-aldosterona para fazer toda a retenção, o equilíbrio hidroeletrolítico aí, hormonal. E a aldosterona, ela tem pouquíssimo efeito, né, 0,3, olha, pouquíssima potência glicocorticoide, já que o efeito dela é justamente atuar nessa questão dos eletrólitos, né. Então vejam que as substâncias que a gente usa como corticoide, uma delas é a prednisolona, elas vão ter tanto potência mineral quanto potência glicocorticoide. Então isso aqui acaba explicando boa parte do mecanismo de ação desses medicamentos. Tá? E também das reações adversas, tá? Então, aí, por exemplo, que a gente tem o efeito esse efeito glicocorticoide na questão do diabetes, né? Nós temos aí a estimulação da gliconeogênese hepática, e aí, muitas vezes, vem a atrofia tecidual, fraqueza muscular, osteoporose, inibição do crescimento, que são aqueles efeitos deletérios a longo prazo, né? Do uso a longo prazo desses medicamentos. Os glicocorticoides, nós temos que eles são inibidores da fosfolipase A2, então eles diminuem prostaglandinas, leucotrienos, todas as enzimas, né, e os mediadores eicosanoides. Nós temos outros aqui, outros protótipos, a betametasona, a dexametasona, e aí aqueles que nós falamos antes também, prednisona, prednisolona, deflazacort. Os principais eventos adversos seriam a supressão do eixo hipotálamo-hipófise adrenal, com a involução da adrenal e a cessação da secreção de corticoides endógenos, o efeito rebote, a síndrome de abstinência,
e os efeitos córtico-dependentes, né, dos pacientes que usam em uso contínuo. E também os efeitos imunossupressores. Claro que depende muito da dose, tá? Então, o efeito imunossupressor, que é quando a gente tem uma ação desses medicamentos em nível nuclear para fazer o remodelamento da transcrição gênica, né? A gente pode ter daí baixa de linfócitos, baixa de células monócitos, basófilos do sangue, a gente acaba tendo efeito imunossupressor, por isso que eles são usados em doses bem altas para doenças autoimunes, para rejeição de transplantes, e aí, por isso, né, tem essa vantagem. Na verdade, a eficácia clínica dos anti-inflamatórios esteroidais, os corticoides, eles têm 3 usos principais, que seria a terapia substitutiva, que é aquela dose basal, que é como se fosse repor a dose basal do cortisol. Seria a terapia sintomática, que são as doses já farmacológicas, mas aí com efeitos anti-inflamatórios. E seria a terapia imunossupressora, que é aquela dose maior do que a anti-inflamatória, que seria a dose imunomoduladora mesmo, né, que já é uma dose alta e que daí vai ter bastante efeito mais deletério. Então, geralmente os corticoides nós temos esses 3 tipos de uso aqui deles, tá? E aí as principais reações adversas a gente tem pelo próprio efeito na função mineralocorticoide e na função glicocorticoide, conforme a explicação daquele quadrinho. E alguns deles são, então, o processo de osteopenia e osteoporose, porque acaba diminuindo a reabsorção de cálcio pelos ossos, edema, hipertensão, aumento do apetite, a presença de úlceras pépticas, né, com o decorrer do tratamento, distúrbios em nível central, aumento do risco de infecções quando as doses são imunossupressoras, principalmente, e a síndrome de Cushing, né, que é toda aquela caracterização bem específica de redistribuição de gordura corporal, crescimento aumentado de pelos, acne, insônia, hirsutismo. Então, é uma síndrome bem característica. Bom, agora para a gente poder trazer uma visão geral do manejo da dor, né, de acordo com a classificação de leve, moderada e intensa, o que resumidamente dá para a gente trabalhar? Que as dores leves a gente vai manejar com analgésicos não opioides, tá? Então todos os representantes têm comprovada eficácia analgésica, sendo similares em doses equipotentes. Quais seriam os critérios mais importantes para a seleção de um medicamento analgésico para dor leve? Se todos eles têm a mesma eficácia analgésica, teórica, em doses equipotentes, claro, né? Quais seriam os outros critérios que a gente vai embasar a prescrição para poder fazer uma decisão, né, por um dos analgésicos? O primeiro critério seria a segurança. Então, a segurança ela é medida pelo menor número de reações adversas, tanto em frequência quanto em gravidade, e menor contraindicação para o meu paciente. O segundo critério seria a conveniência do esquema terapêutico, ou seja, tem muito a ver com as diferenças no perfil da farmacocinética, né? Então, se é um fármaco que tem uma meia-vida mais curta, eu vou ter que usar mais vezes por dia. Se é um fármaco que tem uma meia-vida mais longa, as doses são mais intercaladas, então é mais fácil, né, do paciente tomar. Enfim, o terceiro critério é a menor frequência e gravidade de interações com outros medicamentos. Então, também aqui vem as interações medicamentosas que têm a ver com o risco. O quarto critério é o acesso mais facilitado, ou seja, tem que é algo barato, né, de baixo custo, ou que seja distribuído pelo SUS, ou que o paciente possa ter acesso. E o quinto critério é a preferência do paciente por um dado agente em função da sua experiência prévia, ou de sucesso terapêutico com um fármaco, ou de insucesso. Então, são esses critérios que a gente acaba levando em conta, além da eficácia, né, que seria, digamos, todos eficazes, todos analgésicos. Esses são os critérios que a gente leva em conta para dor leve. E aí os principais agentes, né, para prescrever para dor leve são os analgésicos não opioides. Paracetamol, dipirona, ácido acetilsalicílico, ibuprofeno, sendo que, claro, dependendo daí, né, dos critérios de segurança, conveniência, a gente escolhe um ou outro. Já para dores moderadas, a gente costuma usar como primeira escolha uma associação de não opioides a opioides.
Essa associação torna-se uma interação medicamentosa racional, porque combina agentes com mecanismos de ação e sítios de ligação diferentes, porque eu vou usar um fármaco que age lá na COX, né, fazendo analgesia, e outro fármaco que age no receptor de opioide em outro lugar, né, que é no neurônio, fazendo também analgesia. E vou conseguir usar com doses mais baixas. Então, a grande vantagem é poder iniciar o tratamento com doses menores de cada fármaco, só que minimizando daí o risco de reações adversas e aumentando a ação sinérgica da analgesia. Então, a combinação fica mais efetiva nesse sentido. Aí, uma das principais combinações que se usa é o paracetamol mais codeína, porque tem eficácia e segurança maior. Geralmente começa com doses de 500 mg do paracetamol e 30 mg da codeína. E daí pode se aumentar para 1 grama e 60 mg. Também pode se usar paracetamol mais tramadol, diclofenaco mais codeína, ou o uso isolado de um outro anti-inflamatório não esteroidal que possa, de repente, ser necessário e, preferencialmente, nesse caso, usa-se o ibuprofeno. Isso daí, manejo para dores moderadas. Ainda para dores moderadas, tem-se a opção do cetorolaco. O cetorolaco tem amplo efeito analgésico e é seguro por até 5 dias de uso, então para dores moderadas agudas, tá? Não para dores crônicas. Compara-se a eficácia analgésica do cetorolaco à morfina, ao tramadol. Tem vários ensaios clínicos que comparam esses fármacos. Mas o cetorolaco pode desenvolver também reações adversas no trato gastrointestinal, reações renais, porque ele é um inibidor da COX, né? Ele é um ANE, um anti-inflamatório não esteroidal, por isso não é recomendado em situações de dor menores, ou seja, dores leves, né? Ou em situações crônicas de dor, nem em idosos ou então nem fazer uso prolongado. Não é empregado em doenças inflamatórias, ok? E para dores intensas, uso de opioides mais fortes. Não há evidência de superioridade entre os agentes opioides em relação à eficácia na analgesia. A seleção se baseia sempre no perfil da segurança, conveniência do esquema de administração e acesso. Então, geralmente a morfina é o agente de primeira escolha. Já a petidina, a gente até compara a morfina, a sua meia-vida é mais curta, né? Então, por isso ela vai ter que ser usada em mais vezes do que a morfina, mas a petidina causa mais reações adversas quando usada em doses equipotentes em relação à morfina. O tramadol é agonista fraco de receptores Mi, são receptores opioides, né, para dor supraespinhal, mas também atua em receptores de noradrenalina e serotonina. O tramadol se mostra menos eficaz que outros opioides em manejo da dor intensa. Então, tramadol até em dores moderadas, ele é até associado ou a analgésicos não opioides ou sozinho, mas geralmente para dor intensa ele não é o melhor fármaco. Para dores leves a moderadas, o tramadol é tão eficaz quanto os outros opioides. E também tem o tapentadol. O tapentadol, ele é um analgésico opioide novo. Ele exerce ação de inibição na recaptação da noradrenalina em nível central. Foi registrado no Brasil desde 2014 para uso no manejo de dores intensas apenas em adultos. Então é uma outra opção farmacológica aí, né, que a gente ainda não conhece tão bem por ser um fármaco mais novo, mas existe também. Bom, agora eu trouxe para vocês uma outra questão que eu gostaria de mostrar para a gente poder ter uma visão daí mais de síntese disso tudo que eu falei. A gente falou de muita coisa, né? Nós falamos tanto aí dos analgésicos não opioides, depois dos analgésicos opioides, depois dos fármacos coadjuvantes para tratamento de dor, depois dos anti-inflamatórios não esteroidais, e daí um pouquinho falamos também dos anti-inflamatórios esteroidais, né, dos corticoides. Agora eu quero trazer para vocês uma comparação do efeito anti-inflamatório entre os fármacos, mostrando algumas tabelas e mostrando uma estatística que a gente acaba usando muito, que é o NNT, que é o número necessário para tratar.
Quando a gente faz revisões sistemáticas, meta-análises, a gente acaba agrupando as informações de ensaios clínicos. Então, nós temos que as revisões sistemáticas e as meta-análises são as melhores evidências, né, que nós temos, porque como elas agrupam vários ensaios clínicos com os mesmos desfechos, a gente acaba comparando e tendo um número de pacientes muito maior para poder comparar. E aí a gente consegue ter, digamos assim, uma evidência mais robusta, né, para a gente tomar a decisão de prescrever um fármaco X em detrimento a um fármaco Y. Então vamos pensar assim, o NNT é uma estatística, é uma característica, né, que a gente acaba vendo nos ensaios clínicos e que nos mostra o número de pacientes necessários que sejam tratados ou que precisam receber a intervenção para que ocorra aquele desfecho, que no caso aqui seria a analgesia, definido em um paciente a mais em comparação com o grupo controle. Então, eu tenho assim, quanto menor o NNT, maior o número de pacientes beneficiados. Então, quer dizer, se o meu NNT é 1, é o número de pacientes que precisa receber a intervenção para que o desfecho de analgesia aconteça em um paciente a mais em comparação ao grupo controle. Então, o meu NNT de 1 é ideal, porque significa que eu preciso, se eu trato esse paciente, né, e tem uma resolutividade, tem uma resolução. Quanto maior o NNT, pior. Quanto menor o NNT, melhor, porque maior é o número de pacientes que consegue atingir o desfecho. Ok? Então vamos pensar assim, aqui nós temos alguns quadrinhos que eu trouxe, também é do Farmacologia Clínica e Terapêutica. Ele traz o seguinte, ele traz o NNT para obtenção de 50% de alívio de dor pós-operatória, de moderada a intensa, num período de 4 a 6 horas com uma dose única de analgésico, ok? Então, por exemplo, se eu tenho lá um paciente que recebe 600 miligramas como dose única do ácido acetilsalicílico para manejo, para aliviar a dor, para ter 50% de alívio de dor pós-operatória de moderada a intensa durante 4 a 6 horas, eu preciso de um NNT de 4. Então, quer dizer, quanto maior a dose usada do ácido acetilsalicílico, menor vai ser meu NNT. Então, mais pacientes beneficiados eu vou ter. Só que, claro, se eu usar 600 miligramas e usar 1,2 gramas, eu estou dobrando a dose. Então, lembra que para a AS eu dobro também a chance de causar reação adversa, né? Agora, dá para a gente comparar entre os fármacos. Claro que nesses estudos aqui, gente, onde foram retirados esses NNT, um fármaco não foi comparado com outro fármaco. Eu tenho o fármaco comparado sempre com placebo. E com placebo, né, a gente sabe que, obviamente, que o fármaco vai atingir, é mais fácil do fármaco atingir o desfecho do que o placebo. Mas vamos pensar no seguinte, olha o cetoprofeno. O cetoprofeno com uma dose baixa de 12,5 gramas por via oral, eu tenho 2,4 de NNT. Então, eu tenho um NNT muito bom, onde muitos pacientes são beneficiados. E aumentando a dose para 50, eu não vou ter tanta diferença nesse NNT. Quer dizer que eu posso usar uma dose mais baixa do cetoprofeno porque ele tem um excelente efeito de aliviar 50%, né, de dor no pós-operatório moderado a intenso. Olha o cetorolaco também, 20 miligramas ou 10 miligramas de cetorolaco já me sugerem um excelente NNT. Quanto mais próximo de 1, melhor. Né? Olha a codeína, por isso que a codeína a gente acaba não usando ela isoladamente para dor moderada a intensa no pós-operatório, porque veja, uma dose que não é baixa, é 60 miligramas por uso oral de codeína, o NNT é 12, né? O maior até aqui que a gente viu, o maior NNT. Comparando, por exemplo, com dipirona, né? 500 miligramas, um comprimido de dipirona, o NNT é 2,4. Por isso que a gente usa tanta dipirona para alívio de dor pós-operatória, porque ela é extremamente efetiva para alívio de dor. Muito mais do que a codeína, se a gente for pensar em NNT, certo? Outra coisa legal que dá para comparar aqui é o diclofenaco potássico e o sódico, porque tem muita gente que pergunta qual é a diferença, né, dos dois, diclofenaco de potássio e diclofenaco de sódio. Quando eu vou usar prescrever um, quando eu vou prescrever o outro.
Para o manejo da dor pós-operatória, para ter 50% de alívio, vejam que interessante. O diclofenaco de potássio, que o comprimido dele é 50 mg, a dose convencional, eu tenho um NNT de 2, né? Um excelente NNT. Enquanto que o diclofenaco de sódio, que também a dose convencional é 50 mg, eu tenho o triplo de pacientes. Então eu tenho 6,6 de NNT. É muito grande, né? Não é bom. Tá? Então é muito melhor o diclofenaco de potássio em relação ao diclofenaco de sódio. Então só para a gente poder ter, estou falando aqui para esse desfecho, né, de obter 50% de alívio de dor pós-operatória moderada e intensa, não para outras situações, ok? Então vou passar para o outro quadrinho que continua a comparação, tá? Então a gente tem um etoricoxib, que é um dos coxibs aqui, o NNT dele também é muito bom, é 1,8, né, com 120 mg. Olha o ibuprofeno, né, 600 mg por via oral, tem um NNT também bom, 2,4. Ibuprofeno mais paracetamol, vamos ver, uma associação aqui de dois analgésicos não opioides, digamos, né, 200 e 500 mg, NNT de 1,6, então a gente acaba... Quando a gente faz junção, associa esse tipo de medicamento, a gente tem que diminuir a dose dos dois, ok? Então, ibuprofeno de 600, que é a dose usual, passa para 200. Por quê? Porque tem 500 mg de paracetamol junto, tá? Então, diminui-se a dose e mesmo assim tem-se uma sinergia na ação analgésica. Olha, ibuprofeno mais codeína, né? Então, também o NNT é muito bom, mas a codeína aqui... de 25 a 60 mg, então tem que ver como qual seria a dose, né? 30 a 60 mg. Que mais? A morfina, gente, olha só, 10 mg por via intramuscular para alívio de 50% da dor pós-operatória, NNT de quase 3, tá? Então é pior do que a dipirona. Entendeu? Então, veja como que é importante a gente ter uma ideia geral, né? Se a gente for comparar de uma maneira sistemática, assim, esses fármacos aqui, o NNT nos dá um bom parâmetro, tá? Para a gente poder ver em potência analgésica quais seriam as comparações, assim, dos melhores e dos piores analgésicos. Olha o paracetamol, 500 mg por via oral, NNT 2,5. A dipirona é melhor, ibuprofeno é melhor, né? Tem vários outros aqui que são melhores do que o paracetamol para alívio da dor pós-operatória. E vamos ver mais um pouquinho aqui. Paracetamol mais codeína, que é uma das combinações mais usadas também. Veja que não tem um bom NNT para alívio de 50% de dor pós-operatória, tá? Então, não é a melhor opção. Que mais aqui? Piroxicam, que seria um oxicam, né, que tem bastante seletividade para COX-2. Digamos que 20 mg, 2,7 também não é um dos melhores, mas 40 mg já tem um NNT muito bom. O tramadol, vejam que o tramadol 50 mg por via oral tem um NNT de 7, então não é uma boa opção para alívio de dor pós-operatória e realmente não é o mais usado, né? Então, veja que interessante comparar o NNT desses fármacos. E é isso, eu trouxe bastante conteúdo para vocês, eu sei que é um assunto que se a gente for parar para falar, a gente fica falando muito mais, eu trouxe só alguns pontos mais relacionados às indicações, aos riscos associados, né? Tanto ao uso dos analgésicos não opioides, dos opioides, alguns fármacos coadjuvantes para tratamento de dor e também de anti-inflamatórios não esteroidais e de corticoides para tratar a inflamação. Então tem muita coisa a mais, né, que a gente poderia falar, mas é só para a gente pontuar algumas coisas importantes quando a gente vai pensar em prescrever analgésico e anti-inflamatório, ok? Bom, eu espero ter colaborado um pouco com o conhecimento de vocês, com o que vocês têm pensado em relação a isso, né? Ou do jeito que vocês prescrevem, se vocês já estão na prática profissional. Se você gostou do vídeo, então você pode curtir, compartilhar, encaminhar para os seus colegas, para os seus amigos, se você achar que pode também ajudá-los, tá? Muito obrigada e até a próxima!